Imagina, num dia você tá de boa, cansado e tira uma soneca, dorme. E quando você acorda, você não é mais você. O que vocês fariam? Bem, foi isso que aconteceu com o Park Hyun-suk, ou Daniel Park, o nosso querido protagonista de Lookism, né, galera? Todo mundo conhece, obviamente, né? De um garoto humilhado e invisível a um símbolo de poder, dor e redenção. O cara virou um gostosão de um dia pro outro e o corpo lixo dele ficou lá. Mas, galera, o Luquisme vai muito além de um corpo bonito, né? Todo mundo sabe disso. Principalmente hoje em dia, que a obra virou praticamente só porrada. Mas no começo, a gente sabia que o corpo era principal. Mas hoje a gente sabe que vai muito além disso. E hoje a gente vai entender a verdadeira evolução de Park Hyun-suk, por dentro e por fora. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu tô ficando louco já. Não, galera. Esse vai ser o tema do vídeo. A gente vai falar sobre a evolução do Park Hyun-suk, quem ele é, quem etc. Vocês já entenderam, pegaram tudo, né? Mas bem, queria pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, comente aí o que vocês acharam, comente o que vocês esperam do protagonista ainda, comente tudo que vocês têm que comentar aí, vocês já sabem. Entre no nosso grupo do Telegram e do Discord, comente aí tudo, etc. E bora pro vídeo então, né? Bora falar sobre o nosso querido protagonistinha de Lookism. Bora lá, galera. Bem, antes de tudo começar, tipo, antes da obra começar, de tudo começar, o PHS, eu posso chamar Daniel PHS ou Park Hyun-suk, eu vou falar PHS, tá, galera? Bem, o PHS era só mais um estudante ignorado, ele era tipo você aí que sofre bullying e não tem amigo, brincadeira. Tô brincando, galera. Mas bem, ele era gordo, tipo, considerado feio, sem amigos, ele apanhava na escola, ele era tratado como um lixo, até em casa não. Tipo, literalmente, a única pessoa que amava ele era a mãe dele, porque os familiares dele lá, por parte de mãe, gostavam dele tudo, mas olhavam pra ele, desmereciam ele tudo. Quem lembra daquele arco lá onde ele com os primos dele gordo e ele com os primos dele depois de bonitão? A diferença que a família dele começou a tratar ele e a mãe dele, começaram a olhar com ele com um olhar diferente. Bem, coitadinho sofreu. A única pessoa que tava com ele desde o início era a mãe dele. Então, orgulho dessa mãe dele. Mas infelizmente nem a mãe dele conseguia protegê-lo, né, dos valentões, do Taesun, etc. E só se preocupava em sustentar os dois, porque os dois eram pobrinhos. E ainda são, né? Tipo, o PHS não deveria, porque o cara já teve a oportunidade de ficar muito dinheiro. Claro, fazendo coisas legais, sim, mas ele já teve a oportunidade de ganhar muito dinheiro fazendo coisas certas também. Então, eu não entendo porque ele só quis ir pro lado errado e desistiu, sendo que tinha o lado certo que ele podia ter conseguido, com o corpo perfeito e bonito e ganhado muito dinheiro certo. Mas ele é burro e esqueceu que a mãe dele é pobre e precisa de dinheiro, enquanto ele vive de boa, mas num lugar pobrezinho. E protagonista burro mesmo, viu? E tipo, a dor, o isolamento, o bullying, tudo que ele sofria ali, tudo isso levou a pedir para mudar de escola para a mãe dele, né? Mas o que ele encontrou foi muito mais do que só um novo começo, galera. Quem lembra quando ele mudou de escola lá, tipo, nos primeiros 10 capítulos de Luquismo? Foi muito engraçado. Mas bem, agora vamos falar sobre outra coisa. Dois corpos, duas vidas. Vamos entrar no assunto misterioso e sobrenatural. Bem, teve lá um capítulo, um dia que o Park Hyun-suk acordou, um novo corpo, alto, altura boa. Tipo, na Coreia, uma altura boa, eu não sei quanto é, mas deve ser tipo um 80 no coreano, já deve ser algo absurdo. Às vezes coreaninha pira. Magro, né? Shapeadinho, bonito e, o mais importante, extremamente forte, né, galera? Mas o outro corpo dele ainda não tinha sumido, não tinha se transformado, nada. O outro corpo tava lá, dormindo, roncando, parecendo um pobrezinho. Um feio. Nossa, gente, até eu faço bullying, coitado, desculpa. Eu não vou ofender mais ninguém, nem o protagonista. E agora, tipo, ele vive duas vidas, né? Quem já leu Luquismo e quem não leu, sabe agora que ele tem dois corpos, duas vidas e etc. De dia, o garoto perfeito e de noite, o rejeitado. Por que será que de noite? De dia ele faz as malefícias. Brincadeira. Ele começa a perceber como a sociedade trata as pessoas só pela aparência. E na escola nova, tipo, tudo muda, né, galera? Ele vira popular, ele vira, tipo, as pessoas dão atenção a ele, etc. Diferente do outro mundo que ele vivia, né? Mas dentro dele, o vazio só aumenta. Será que ele realmente mudou ou só se escondeu, galera? E pra ser sincero aqui eu vou dar uma minha opinião minha. Eu acho que lá no começo, agora eu não sei, mas lá no começo, antes dele, quando ele ainda tinha o corpo feinho, eu acho que ele usava o corpo bonito, mas realmente ele se escondia, porque o corpo feio dele, ele usava só pra trabalhar, mais nada. Ele começou a mudar a mentalidade, tipo, nos capítulos mais pra frente, mas naquela época ele literalmente usava o corpo perfeito pra tudo que era, tipo, diferente.
ele foi mudando aos poucos. Mas naquela época ele só queria usar o corpo perfeito, tava certo, né? Porque ele tava cansado de sofrer com aquele outro corpo dele lá. Então, o nosso protagonista, querendo ou não, ele é um bostinha. Mas no quesito luta, no quesito o autor só decepciona, sim, mas no quesito sentimento, emoção, o cara é um protagonista muito foda, o autor soube desenvolver ele, nesse lado o autor fez bem, então eu gosto do Park Chan-suk, mas não tanto, mas ele é um bom protagonista. Só é meio decepcionante às vezes, tipo, não despertou domínio, mas esse lado que eu tô falando é o lado mais sentimental, emocional, etc. do personagem, não o lado de poder, etc. Mas bem, agora vamos falar sobre a mente e a evolução dele, galera. Galera. Bem, aos poucos a gente sabe que o PHS vai entendendo que beleza não é tudo, como a gente vai acompanhando isso lá nos arcos iniciais da obra, onde o foco era esse. Ele cria amizades verdadeiras, começa a se importar com quem sofre, como ele sofreu. No caso, aquele lá que canta rap, que eu esqueci o nome dele, o Jihu também, que ele se importa com o Jihu, ajuda o Jihu, a gente sabe o que aconteceu com o Jihu depois, mas o PHS estava sempre lá com ele para ajudar. Ele para de fingir, começa a agir, ajuda os fracos, enfrenta os valentões, protege os inocentes. Ele tá deixando de ser só um garoto bonito e virando um verdadeiro protagonista, galera. Coisa que, tipo, hoje em dia o foco não é mais esse, infelizmente, porque às vezes era legalzinho ver essas evoluções emocionais dos personagens. Mas agora o foco é outro, mas o foco de antigamente, que era esse, o protagonista realmente teve uma evolução incrível. Parece que o autor usou toda a evolução emocional, sentimental do prota e evoluiu nele nisso. Mas na de luta, poder, etc., o autor não deixa o coitado evoluir. Mas bem, faz parte, né? Eu acredito que logo logo o prota vai ser bom nos dois quesitos e ser um ótimo protagonista. Ele é um bom protagonista, não é péssimo, também não é um dos melhores, mas ele é um ok, protagonista bom. Mas bem, vamos falar agora sobre o guerreiro, né? O protagonista, o guerreiro. Mas não foi só a mente dele que evoluiu, né, galera? Eu tava aqui falando do emocional, etc, mas a gente sabe que não é só isso, né? Tipo, o PHS começou a treinar, ele aprendeu boxe, jiu-jitsu, taekwondo, ele meio que não aprendeu, né? Ele copiou. Mas é como se ele tivesse aprendido, porque se ele quiser usar um golpe de boxe perfeitamente, ele usa. Ele não sabe? Sabe, porque ele copiou e agora ele sabe. Então, meio que ele aprendeu boxe, jiu-jitsu, taekwondo, aikido, ele aprendeu tudo que ele viu, porque ele tem habilidade de cópia, apelou demais. Parou de fugir também, até com o corpo antigo ele começou a lutar e a vencer, como a gente viu, que ele evoluiu muito, antes mesmo de treinar com o Gun, antes mesmo dele treinar com a Sofia, ele já estava começando a evoluir. Começou a treinar com a Sofia, teve uma evolução legal e, cara, uma das melhores lutas de Luquisme nesse quesito de superação foi a dele contra o Taisu, aquela luta que ele derrota meio que o Taisu, entre aspas, assim, né? Aquilo foi, tipo, uma virada de página absurda pro protagonista. Tipo, toda vez que ele viu o Taisu, ele ficava, ai meu Deus, até no corpo perfeito, parecia um bundão. Mas daí, aquela luta dele pra ele proteger a Rainu lá, etc. Pô, aquilo foi incrível, foi uma evolução muito foda pro protagonista. Principalmente que ele era um gordinho ainda. Foi ele no corpo de Pikachu. Então, foi foda demais. Ele gordo, daquele jeito, solando o Taisu. Claro, apanhou, mas bateu também. Então, foi muito foda ver essa evolução dele. Tipo, ele enfrentou também futuramente como monstros, como Hudson. Eu mudi, que eu sei que você tá embaixo vendo esse vídeo. Então aqui, ele enfrentou o monstro. O protagonista enfrentou o monstro como Hudson Han, Gun e entre outros. A verdade é que o Park Suk PHS é perigoso. Não por ser bonito, mas por. Nossa, gaguejei. Tipo, o PHS, protagonista, galera, ele é perigoso. Mas não por ele ser bonito, assim, lindão. É porque o que ele mais aprendeu é nunca mais ser vítima, galera. Ele aprendeu a não, tipo, aceitar calado, ele aprendeu a não ficar, a não ser um bundão, ele aprendeu a não ser vítima, ele aprendeu a reagir, ele aprendeu a se botar em primeiro lugar. E isso tornou ele perigoso, né? Porque quem viu o Wiki Hero, a série ou o mangá, sabe que o prota de Wiki Hero se resume a isso. Ele aprendeu a não ser vítima, então a gente sabe o que ele faz. Então o prota é perigoso. Mas bem, a conclusão, galera, é que o Park Hyun-suk, o Daniel Park, PHS, nos dois corpos, é a prova viva de que a aparência não define caráter. Ele caiu, foi pisado, humilhado, mas usou tudo isso para se levantar, galera. Ele continuou firme e forte mesmo, que às vezes parecia que ele não ia pra frente, decepcionava, mas ele continuava lá, tá aí até hoje. Não importa o corpo, o espírito dele continua o mesmo. Literalmente é o mesmo espírito dos dois corpos. Então a gente vê como a sociedade coreana é hipócrita, principalmente no mundo de Luquisme, onde tratavam ele num corpo diferente,
mal, etc, só porque ele era feio, ridículo, gordo, baixinho, nojento, sei lá o que. Enquanto isso, no corpo perfeito dele, etc, era a mesma coisa, a mesma personalidade, etc. Mas era um cara bonito, alto, e a gente vê como a galera é escrota. Isso reflete até um pouco da vida real da Coreia, porque a gente sabe que lá a aparência é algo, tipo, extremamente importante, que a galera se importa muito. Tipo, eu gosto muito da Coreia, eu assisto muito dorama, gosto muito da cultura coreana, gostaria muito de conhecer a Coreia, viver um pouco da Coreia. Tipo, até mesmo eu queria ser, tipo, passar um ensino médio na Coreia, só de ver as obras coreanas, etc, eles lá no ensino médio parece ser muito mais legal que no Brasil, aqui, a gente sabe como é o ensino médio, que nem se compara com o ensino médio lá da Coreia, do Japão. Isso eu acho que eles têm muito de melhor que a gente aqui, que é as escolas. Infelizmente eu acho que eu não vou poder mais ver isso, né, porque eu terminei a escola, já tenho 18 anos, ano que vem faço 19, então, né, se eu for pra lá vai ser só pra conhecer os lugares, etc. Mas é isso aí. Mas a Coreia é uma cultura, tipo, que a galera é muito pressionada pra ser perfeito, entendeu? É isso que eu quis dizer. Mas bem, é isso que torna o PHS, nosso protagonista, um verdadeiro protagonista, né? E bem, e pra você, qual a versão do Park Hyun-suk, Daniel Park, PHS, como você quiser chamar, representa mais força? Não só no quesito mais forte, tipo, se eu falar isso, vocês vão falar, ui, hit mode. Não, galera, mais forte, tipo, emocionalmente, tudo, em todos os quesitos. Comente aqui embaixo, se inscreve para mais análise de lookismo de personagem, etc, de arco, sei lá. E deixa o like, se inscreve no canal, entre lá nas nossas redes sociais que eu falei aí pra vocês. E tamo junto, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem me acompanhando. Tamo junto, é nóis, obrigado por tudo, obrigado por vocês terem estado aqui, e é nóis. Falou, galera, até a próxima. Uhul!